quando realmente você consegue se reconectar lá com sua essência, aí sim, você floresce. Você consegue E florescer. exato. E aí uma energia que veio, né, desde o. Mas como. Qual é o processo, né, na visão aí, então, da constelação? Essa essência. Porque, assim, você deve ter a experiência aí, né? Até por mexer com constelação familiar, né? Que é esse meio. Sim. E aí, como que a gente vai florescer, né? Ou ir contra tudo? Eu me lembro assim que vira e mexe ainda, minha mãe, ela cutuca nesse quesito. Ela queria, por exemplo, acho que muitos vão identificar, ela queria muito que eu fosse professora. E na época que dela fazia magistério, e aí você já saía da escola meio que dando aula, e depois você só aprimorava, né? E Sim. eu nunca tive, eu falei, não ressoa comigo. Então eu lembro, hoje à tarde estava conversando com a minha irmã, e é bem isso. Desde que eu me conheço por gente, eu vou ao contrário. Eu vou ao Vai na contrário, né? contramão. Na contramão da família. E eu acredito em vidas passadas, então várias técnicas, até das quais eu mesmo trabalho, e de que eu tive acesso também com os meus amigos de trabalho, até nas vidas passadas eu era assim. Eu ia totalmente ao contrário, né? E uma pessoa agora que está aqui e que vem assistir, como que você poderia falar para ela, né? Não sei se seria a palavra honrar, mas é você aceitar a sua origem, mas ainda assim você se florescer, seguir o seu caminho, seguir o seu coração. Como Exatamente. lidar? É. Porque eu acho assim que Com, o primeiro bloqueio que impede assim também a gente de florescer, além do medo do julgamento, do nosso próprio julgamento, a primeira barreira é família, né? exatamente. É família pela necessidade de pertencimento, né? Que é inerente, assim, do Falou ser tudo. humano. Exatamente. A necessidade que nós temos de pertencer a qualquer sistema, né? E o primeiro deles é o nosso sistema de origem. Então, toda vez que a gente se depara, a gente sempre quer fazer parte, né? Seja lá de um grupo de amigos, de um grupo do trabalho, né? Da família. Então, assim, a gente quer sempre pertencer. E o nosso inconsciente trabalha nesse sentido. Por mais que a gente queira ir na contramão, tá? Em algum momento, o nosso inconsciente, ele vai lá e nos sabota pela necessidade de pertencer, pela lealdade ao nosso sistema de origem, ao nosso sistema familiar. Então, o que eu digo, né, por exemplo, para meus clientes? Bom, todo mundo tem direito, né, de ser feliz, tá? Independente do que tenha passado lá na sua infância, a sua relação com seus pais. Mas para que eles consigam atingir aí essa felicidade plena, o que é necessário, né? E aí eu falo algumas dicas sistêmicas. A primeira é você acolher a sua origem. E como eu falo da origem, o que é a origem? Não é só pai e mãe, é nação de origem também. Tá? Então, quando você olha para trás e vê sua fila de antepassados, por exemplo, no meu caso, eu tenho antepassados indígenas, com certeza eu tenho lá um pé na África, tenho o Brasil como a minha nação de origem, então eu preciso olhar para tudo isso e honrar a minha origem. E entender que tudo aquilo que eles viveram, tanto as dores, tanto as coisas boas, né? Quanto as dores, os sofrimentos, foram necessários para que hoje eu estivesse aqui. Então, o primeiro passo é esse honrar, né? Honrar aceitando, tá? Compreendendo que tudo aquilo que aconteceu com a nação de origem, com os seus antepassados, né? Foi necessário para que a energia de vida fosse passando de geração em geração e chegasse até nós.
Bom, honrando essa nação de origem, porque eu falo tanto de nação de origem, né? Eu falei na live passada e repito aqui. Porque quando a gente nega, a gente acaba atraindo, né? Toda vez que a gente exclui algo, a gente atrai aquilo para nós. Quando a gente tende a julgar, voltando ao julgamento, né, que você falou há pouco tempo, quando a gente julga, a gente atrai aquilo para a gente. É dessa forma, é como o reclamar. Então, toda vez que eu julgo o meu pai, toda vez que eu julgo a minha mãe, toda vez que eu julgo meus avós, eu vou repetir aquilo que eu nego. Então, por isso acontecem aí muitas repetições de padrão, né? Muitas, que a gente chama assim, puxou o avô, puxou a avó, né? Ah, essa menina Sem falar que eu acho que você acaba atraindo também companheiros, tanto de relacionamento, quanto amigos, de trabalho, né? Quanto mais você negar, alguma situação vai te trazer à tona. Exatamente, você vai repetir para que você se volte para aquilo e reconheça tudo aquilo, né? Dê um lugar para aquela situação toda, dê um lugar no seu coração. Compreenda. Né? E aí, pronto, e aí vamos voltar. Terminou a nação de origem, nós vamos aí para os pais, né? Que foram aqueles que nos deram a vida. Sem eles, não estaríamos aqui. Então, eu sempre falo a importância de honrar. E o que é honrar? É eu dizer sim a todo aquele meu sofrimento que por acaso eu tenha passado lá na infância, pela rejeição, enfim, é você compreender que tudo isso que você passou te formou, te fez ser quem você é hoje. E que todo mundo está a serviço do sistema, do seu sistema familiar. E quando a gente está a serviço do nosso sistema, estamos a serviço do amor. É um amor maior. Né? Aí voltando lá às exclusões. Então, quando eu rejeito, por exemplo, meu pai, eu vou atrair para mim alguma atitude que me incomoda nele, por exemplo. Quando eu rejeito a minha mãe, da mesma forma. Quando eu rejeito a minha mãe, eu vou ter problemas, eu não vou conseguir ter sucesso profissional. Olha no que reflete, né? Olha no que reflete. Eu não consigo. Quando eu rejeito o meu pai, eu tenho sérios problemas nas minhas relações. Problemas de relacionamento. Entra o julgamento também, né? Exatamente, Né? entra o Quando eu julgamento. julgo que a minha mãe está errada, ou que o meu pai está errado, né? Enfim. Exatamente. Entra também, né? Então, assim, a constelação nesse ponto, ela expande a sua consciência, ela traz assim uma amplitude de percepção, para que você conheça as leis da ajuda, né, as ordens do amor que eu falei, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e receber, e a partir do conhecimento dessas leis e da aplicação dessas leis na sua vida, você aí consegue dar o seu passo em direção à sua felicidade, ao seu sucesso. Por quê? Porque enquanto você... É como se você estivesse recebendo naquele momento, quando você reconhece tudo isso, a grandeza do seu sistema, tá? Você está pedindo ali uma bênção para eles. Você traz para sua consciência, né? Você traz para a consciência e aí você, internamente, você diz, eu compreendo. As coisas aconteceram da forma que elas tinham que acontecer. Tá? Eu te honro, tá? Sou muito grato pela vida, mas eu sei que eu posso fazer diferente. Então eu te peço uma energia bênção. Tão incrível isso. Então eu te peço libertador. Então eu te peço uma bênção para que eu possa fazer diferente e assim cumprir o legado da vida que esse sistema me confiou. Aí sim você tem a liberação para que você possa fazer uma nova história e aí você impulsiona todos a sua fila de antepassados. Você carrega junto com você.
ressignificando toda a história dos seus antepassados. É como E a se leveza fosse... vem por isso, né? A gente ressignifica. Então, não precisa mais doer para a gente olhar para aquilo. Porque lembrando, gente, muitas vezes algo que te incomoda e que te dói é porque já veio de outras maneiras mais sutis, mas você ignorou. Então, daí vem com a dor. E aí vem, né, no seu corpo, um peso que você não entende, uma rejeição de um familiar seu que você não sabe de onde é. Mas é isso, é porque você tem que olhar uma coisa que está lá atrás. E quando você olha, você ressignifica, que vem essa paz que a gente sente depois de fazer a constelação. É incrível, assim, que da outra live que aconteceu, o exercício que você fez trouxe uma leveza. Até agora, de você estar simplesmente falando essa frase, tipo, eu sou mais sensível, né, gente? Mas eu acho que quem está assistindo aí, de alguma forma, sentiu. E é uma leveza, parece que a gente já vê assim, ó, transmutando e limpando, só de ouvir essa frase. Então, gente, volta ao assunto principal, o que te impede de florescer. Porque, assim, é uma frase que você fala, né? É um mantra que você ouve, você já trabalha energeticamente. E aí, por que vocês estão se impedindo, né, não se permitindo florescer, sabendo que hoje tem, igual eu disse, um mantra, uma frase, né, um enunciado, várias ferramentas aí até gratuitas, né? Para quem não pode no momento, né, fazer um acompanhamento e tudo mais. Gente, expandiu muito. Bom, vamos lá. Alguém perguntou aí sobre o Antônio, sobre o pertencimento, a diferença entre pertencimento e a honra, né? Vamos lá, eu vou começar então pelo pertencimento. Aqui tem algumas pessoas que não estavam na live anterior. Gente, ó, permaneçam, porque vocês não vão se arrepender, né? São 2 exercícios incríveis que vão proporcionar a vocês uma expansão de consciência, tá? Para que vocês consigam olhar e transpor essas barreiras, né? Que estão aí impedindo vocês em alguma área da vida, seja ela profissional, seja ela financeira, seja na área da saúde, tá? Porque, gente, até eu tô ansiosa aqui. Porque o que acontece, né? A doença, ela é um sintoma de algo que precisa ser visto dentro do sistema também. Então, é preciso olhar. Geralmente, a doença vem para que você olhe para alguém excluído, uma energia que está lá aguardando reparação. Tá? Então, deixa eu responder aqui, que eu me empolgo, aí vou respondendo uma coisa e falando outra. Deixa eu falar um pouquinho sobre o pertencimento. Vamos lá. Né? São 3 leis aí, as ordens do amor, do Bert Hellinger, né? Que foi aquele que desenvolveu o método das constelações familiares e sistêmicas. Tá? Ele faleceu no ano passado, é um alemão. E a lei do pertencimento, ela diz o seguinte: todo mundo tem o direito, assim que nasce, né? Toda pessoa, quando nasce, ela tem um direito, não só quando nasce, tá, gente? Eu tenho que incluir, inclusive, os não nascidos, os abortos, espontâneos ou não, eu preciso incluir, tá? Então, por exemplo, se uma mãe, ela teve um filho e em seguida teve um outro, é necessário que ela inclua, dê nome, porque o outro é segundo, não é primeiro. O primeiro foi o não nascido, tá? Porque o que acontece? Quando isso não é feito dessa forma, é gerada aí uma exclusão. E toda exclusão aguarda reparação. E aí o segundo filho vai fazer o quê? Ocupar aquele local vago, o local do primeiro. E aí ele vai sentir vazio de alma, ele vai ter identificações com aquela energia daquele primeiro filho que não nasceu. Então é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Tá? Isso mexe demais quando a gente sai do nosso lugar dentro do nosso sistema, mexe muito no nosso mundo interno. Porque a gente passa a se identificar com outra pessoa, ocupar o lugar de outra pessoa dentro do sistema. Tá? E vamos lá. Então, a lei do pertencimento me diz que qualquer pessoa, quando nasce, nascendo ou não, né, se
ela tem direito a um lugar, né? Ela tem direito a pertencer ao seu sistema de origem, tá? Então, é necessário ela pertencer, mesmo alguém que seja adotado, ele precisa entender que existe ali um pai e uma mãe biológico e acolhê-los no coração, porque eles vieram primeiro. Depois vieram os pais adotivos. Então, essa é a lei do pertencimento, né? Cada pessoa, além de ter o direito e a necessidade de pertencer, ela tem um lugar definido dentro do sistema. Tá? E toda vez que ela sai do lugar, ela fica, vamos dizer assim, ela tem escassez energética. Ela tem dificuldades porque ela está ali identificada com outra pessoa dentro do sistema. Tá? Ali não é o lugar dela. Então, o pertencimento é isso. E honrar é você aceitar as coisas e as pessoas como elas são. Aceitar tudo aquilo que te aconteceu, mesmo que aquilo tenha te trazido algum sofrimento. Isso aí é o honrar, tá? E a constelação, ela consegue te trazer para esse novo olhar. Porque quando você consegue olhar, por que o portal é portal olhar sistêmico? Porque essa mudança no meu olhar foi a chave, a virada de chave na transformação da minha vida. É você mudar o seu olhar, você sai do papel de vítima e passa a ser protagonista da sua história. Eu consegui te explicar, Antônio, essa diferença entre o pertencimento e o honrar? Então, Gê, nesse assunto, assim, igual eu disse, assim, a questão, assim, profissional, vamos supor. Hoje, sim, vamos supor que eu não tenho sucesso, porque aí eu tenho a crença ali que eu não tenho sucesso porque eu não fiz o que a minha mãe queria que eu fizesse. Entra no pertencimento? Eu estou pertencendo àquela ideia, aquela ideia e expectativa que ela colocou sobre mim, se eu tiver inconsciente, claro, né? O que acontece, né? E justamente é isso. Quando a gente julga, às vezes a gente carrega uma mágoa. E o exercício que eu trouxe na semana passada para vocês foi justamente esse exercício de interrupção de vínculo. Quem estava aqui na semana passada, né, participou. E eu gostaria até que relatasse a sua experiência com aquele exercício que eu fiz na semana passada. Hoje eu postei um lá no meu pessoal, um feedback que eu recebi, foi incrível. Foi, né? E quem quiser assistir também, gente, tá lá no meu perfil. Chaves da Consciência, Chaves da ficou salvo. Eu não tá tirei lá. de lá, não. Pronto, então se quiser até rever o exercício, fazer o exercício novamente, tá lá no Chaves da Consciência, no Instagram. Verdade, né? Quem fez semana passada, se quiser fazer a experiência. Porque, né, aquele dia trabalhou uma coisa, se você for fazer o exercício agora, hoje, você tem outra percepção. Pode ser que você libere mais coisas. Isso. Gente, foi incrível. E assim, às vezes é muito sucinto, às vezes a gente precisa olhar com a profundidade dentro da constelação, porque a gente não consegue ter a consciência de imediato, né, sobre essa mágoa. Às vezes, uma interrupção de vínculo, eu até falei na semana passada, gente, é algo que, por exemplo, pode ter acontecido uma experiência no ventre, tá? Em que, por exemplo, uma mãe estava ali num momento de desespero, né, com aquela gravidez, ou até, de repente, passou por um princípio de depressão. Enfim, são inúmeras situações em que a mãe pode colocar ali uma energia de dizer, eu não deveria ter esse filho nesse momento, tá? E aí fica essa energia aí, e essa criança, isso gera uma interrupção de vínculo, tá? Que dentro da constelação é possível, né, identificar não só uma experiência no ventre, como eu participei de uma constelação em que houve uma interrupção de vínculo, na verdade, um luto não vivido, já na vida adulta, quando uma mãe faleceu, teve uma doença, né, super agressiva, e de repente ela
foi de repente, entrou, sentiu mal, entrou no hospital, faleceu. Esse luto não vivido gerou também uma interrupção de vínculo. Então, a partir da morte dessa mãe, essa pessoa passou a ter insucesso profissional. Estava na boca de assinar um contrato, era cancelado. Estava indo, quando tinha que fazer uma determinada coisa aí para ter um sucesso maior, desandava. Isso tudo por causa de uma interrupção de vínculo, tá? Com a mãe. Tem pergunta, Gê. Não é que você precise cortar, Antônio, o laço de lealdade, né? Mas porque quando você fala em cortar um laço de lealdade, é como se você quisesse se desgarrar do seu sistema, tá? Para que você se desgarrar, vamos dizer assim, e esquecer dele, né? Para poder você conseguir viver a sua vida. Não é dessa forma. É você aceitar todo o seu sistema, compreender que tudo que aconteceu, vamos dizer, toda a consciência, porque às vezes nós carregamos tipo uma consciência que nossos pais são pessoas, ou pode ser julgar como preconceituosos, ou julgar como enfim, uma série de julgamentos aí que a gente pode carregar em relação a nossos pais, né? Imaginando que eles poderiam ser diferentes, ou até entrar num processo de comparação com a mãe, com o pai de um amigo, né? Isso é bastante comum, tá? Mas a partir do momento que você entende que aquela é a família certa para você, você simplesmente acolhe toda a sua família no coração, compreendendo toda a sua história, aceitando tudo da forma como foi e pedindo uma bênção para que você possa fazer diferente e assim levar o legado de vida da sua família adiante. É exatamente dessa forma. Entendeu? Então não é simplesmente desgarrar, é um desgarrar, mas um desgarrar de uma forma muito boa, muito leve. É um desgarrar de forma leve, o né? soltar, né? É igual você disse, o soltar. O honrar, o aceitar. Então, quando você aceita, vem uma energia mais leve, né? Exatamente. Então, e independente do que vem sendo lá atrás, quando você faz esse processo de aceitar e tudo mais, acredito eu que você não precisa ser aquilo ou fazer aquilo. Exatamente. Aí você está livre para fazer o que o seu coração, né, quer, o que você veio realmente para fazer. Sim, sim, exatamente. Então, assim, você tem a bênção dos seus antepassados, a bênção dos seus pais, para que você possa fazer diferente deles. Porque aí você compreende que eles fizeram tudo aquilo de acordo com a consciência que eles tinham. E tá tudo certo. Se eles não fossem da forma que eles foram, se eles não tivessem agido da forma que eles agiram, você seria outra pessoa, nem seria. Entendeu? Nossa, gente, forma. Isso abre um espaço tão grande que agora eu parei para pensar aqui rapidinho, passou um filme na minha cabeça. Meu Deus, se essa família minha não fosse assim, quem seria eu? Exatamente, entendeu? Né? Então, será que a gente teria essa consciência? A gente tem que olhar o lado positivo, né? Porque assim, principalmente a gente que vem fazendo esse trabalho de expansão de consciência, muitas vezes a gente é visto como a ovelhinha negra, né? Da família, dos amigos, porque não que é algo ruim, é porque é diferente. A gente tem percepções, a gente tem escolhas, a gente tem um olhar diferente, né? Exatamente. Nós, na verdade, somos aí considerados os buscadores, né, dentro da constelação. Então, quando alguém busca a constelação, ele é denominado um buscador, que é aquele que veio para, vamos dizer assim, retirar o seu sistema familiar das repetições, e a partir dele, todas as gerações seguintes não precisam mais viver identificações e nem entrelaçamentos com destinos difíceis do passado. Incrível. É uma liberação.
entendeu? Eu Então, falava, eu achava engraçado que quando eu comecei a despertar, as pessoas falavam, né? Ah, você. A gente usa, ele recebe muito termo, né? Você é iluminada, você é tal, você é aquilo. Não, gente, eu só sou uma buscadora. E eu nem é, sabia, olha que legal. exatamente, somos buscadores. E todos que estão aqui também são buscadores, porque a partir desse momento é um grande passo, é o passo no caminho do autoconhecimento, né? É um Eu também passo. gosto, viu? Como que é? Antônio, né? Também gosto de ser Isso, ovelhinha a ovelha negra. negra. Pois A é, gente eu tem um também. destaque. Oi, Bruno, seja Exatamente. bem-vindo. Fran, eu ia te pedir para dar, porque eu tô com o celular um pouquinho distante de mim, para ficar ligada no horário para poder Ah, eu eu não tô poder. conseguindo ver o horário aqui. Em cima do ao vivo, clica aí. Vê se aparece quantos minutos já foi. Que daí a gente vê se mais alguém tem dúvida, daí a gente parte para os Ah, tem. exercícios. Pronto. Isso. Tá com 44 minutos. Gente, então vamos fazer o combinado logo, né, com todo mundo, porque tá todo mundo também aí ansioso Nossa, eu para tô muito ansioso participar, para ver essas cartas de hoje, gente. Eu ficava para olhando no relógio toda participar. hora. Exatamente. Então, assim, a constelação eu vejo muito assim que ela veio muito para resgatar alguns valores que começaram a se perder aí, né? De de alguns anos para cá. Eu acho assim fantástico, porque ela consegue resgatar aí esses valores familiares. É muito muito É que bacana. você trabalha com isso, você consegue definir. Eu, como sou, né, eu sou a paciente, eu gosto de fazer a constelação, eu não consigo explicar, gente. Vocês têm que fazer, É porque só quem é vive, incrível. só quem vive assim uma constelação é transformador. E assim, cada vez que eu facilito uma constelação, eu sou trabalhada também. Então, assim, eu Sim. estou em constante, eu estou no processo constante de cura. Na verdade, todos nós, né, assim, tanto terapeutas, mas essas pessoas como nós que escolhe o autoconhecimento, que escolhe, né, ajudar na expansão de consciência do planeta, está em constante mudança, entendeu? Eu Sim, acordo, gente, de um jeito, chega à noite e falo, uau, já expandi, já mudei ponto de vista, entendeu? E se eu falar que eu sou a mesma pessoa de semana passada, eu estou mentindo. Mas não é, é algo negativo que eu não gosto de ser quem eu sou. Minha essência está aqui. Mas os meus sim, pontos de vista muda muda. a cada 5 minutos, se eu quiser, se eu parar para perceber, né? Então, assim, Exatamente. dentro dessa live, desse assunto, é isso, gente. A gente pode mudar. O Bar de Axis, que é uma das ferramentas que eu trabalho, ele fala que a gente pode fazer uma nova escolha a cada 10 segundos. Então, e aí, gente? Eu sei que É, quem está aqui está escolhendo. Mas e aí? Tem uma exatamente. situação aí que você quer mudar? Aí você fala, mas é o externo, não é o momento. Não, gente, o que você não está escolhendo? Né? Pois é. Aí eles me falam assim, ai, Fran, mas para você é fácil, porque você tem essa visão. Gente, não é fácil. É Não é que a fácil. partir do momento que a gente escolhe olhar para aquilo, fica leve, né? Exatamente. Igual uma das questões que está pegando muito nas pessoas hoje é a preguiça, por exemplo. Esse final de semana eu percebi que a preguiça, a procrastinação não é tão ruim assim. Às vezes é só um aviso do seu corpo, da sua mente, que não é para você olhar para aquilo que você quer. Por exemplo, eu tenho que vir fazer a live aqui, daí falar, ai, que preguiça, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Né? Um post, por exemplo, ai, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Talvez, se você olhar para aquilo, você vai perceber que você está gastando energia porque você está com preguiça. Na hora que você fala Sim, assim, não sim. vou fazer, tô com preguiça. Gente, tira um peso assim. Ó. É. É bem E dessa aí, quando forma. você fala assim, não vou fazer, tô com preguiça, surge outras coisas que você tinha que fazer que você nem lembrava que tinha que fazer. Ou, para mim, vem muita criatividade. Minha criatividade muda assim, ó. No Sim, estalar de dedos. Na hora que eu falo, não vou fazer, tô com preguiça agora. Eu assumo que eu tenho preguiça, que eu tô procrastinando.
E na hora que for mais leve para mim, eu vou olhar para aquilo. Aí, gente, eu resolvo um monte de outros problemas que estava parado e que nem lembrava mais. Exatamente. E quando a gente senta aí para resolver o que precisava, aí as coisas fluem de uma forma muito grande. Faltam 12 minutinhos, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que nós vamos fazer. Fran, fale um pouquinho sobre qual vai ser o seu exercício, né, de início. Eu vou, em seguida, falar um pouquinho como vai ser a sequência do exercício, tá? Para que vocês possam se preparar, tá? E é importante, né, porque vocês vão participar de uma autoconstelação coletiva, tá? É um movimento de muito respeito. Então, as pessoas que não puderem acompanhar até o final, eu peço que nem comecem, porque vocês vão deixar aí um campo aberto dentro do seu sistema. Então, as pessoas que resolverem ficar, que quiserem estar aqui com a gente e até o final, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vai ser um grande salto, tá? Para a expansão de consciência, para vocês terem uma amplitude de percepção, para conseguir eliminar essas barreiras que estão impedindo vocês de florescer. Vamos lá, Fran. Então, quando você falou que iria fazer esse trabalho, né, veio para mim, antes de começar as lives, na verdade eu não programo nada. Eu vou da percepção. Então, antes de começar a live, eu me preparo e me conecto com as energias e de qual maneira eu posso ser mais contribuição, né? Desde o início eu imaginei fazer uma técnica que casasse com a sua, que fosse, né, uma contribuição. E para mim, antes de começar a live, veio para mim fazer uma meditação guiada. Eu vou guiando vocês uma limpeza, tá? Então eu vou fazer uma limpeza para que a gente possa baixar nossas barreiras, limpar essas energias estagnadas que a gente não quer mais, mesmo aquelas inconscientes. Então eu vou fazer hoje um trabalho com os anjos, utilizando ele para realizar essas tarefinhas, né? Essas ferramentas. Então a limpeza, tudo, eu vou utilizar para você estar podendo, né, conhecer e sentir o que é isso, para quebrar também aquele padrão de que a distância não funciona, né? A gente, nosso projeto está muito nisso, a gente está batendo muito nisso. Então hoje, pela primeira vez, publicamente, eu vou fazer uma técnica com os anjos. Eu nunca fiz, gente, com os anjos nas lives não, mas hoje eu vou fazer. E depois que a gente tiver limpo, com as barreiras baixadas, e eu vou abrir também um chakra especial para que vocês possam receber a técnica da G. E aí depois a gente finaliza tudo. E conforme na hora, assim que você terminar, G, eu vou deixar um comando com os anjos que você termina, fechando esse círculo, já vai fazer uma proteção automática para eles poder passar essa semana e poder estar percebendo. Ai, maravilha. Pois, gente. Então, assim, fiquem, né? Eu vou encerrar essa live daqui a pouquinho e vou abrir a transmissão novamente. Então, não saiam, porque como o Instagram ele tem um prazo assim de 1 hora, então em 1 hora ele encerra. Então, eu preciso encerrar agora e abrir para que a gente possa fazer os exercícios, tá? Então, esperem, porque assim que eu encerrar, eu vou abrir uma nova transmissão. Então, eu vou encerrar aqui agora, abrir uma transmissão nova para que a gente entre com o pé direito para fazer esses exercícios. E a autoconstelação vai ser com cartas terapêuticas, tá? Eu vou montar um genograma aqui online. Vocês comecem a pensar aí na sua questão, tá? O que vocês gostariam que hoje, na sua vida, tivesse alguma questão que está te incomodando hoje. Esse vai ser o seu tema. Vocês vão pensar nele, né, e colocar toda a sua vibração em cima disso. E cada um aí vai ser trabalhado através desse genograma, porque as cartas elas são projetivas e cada pessoa vai ter lá uma percepção diferente e vai ser dentro da necessidade de cada sistema, tá bom? Muito profundo e vocês não vão se arrepender. Fique com a gente. Eu vou parar aqui agora a live e vou abrir uma nova transmissão para que a gente possa continuar aí o exercício, tá bom?
Até já. Vai anotando aí, gente, que vocês querem desapegar. Exatamente. Até já. Até.